Deus fala com todo mundo. Se esse assunto interessa a você, fica no episódio de hoje, À Frente Podcast. Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio À Frente Podcast. Hoje eu tô muito honrado, a gente tentou marcar esse episódio várias vezes, aconteceram muitas coisas. Deve ser por causa do tamanho da glória que carrega o personagem de hoje. Uma pessoa que eu amo, que frequenta a minha casa, é amigo da nossa família, e a gente tem a honra de conhecer não apenas o que ela carrega, mas quem ela é. Eu sempre falo que maior do que conhecer o chamado de alguém é conhecer o coração dessa pessoa. Porque o chamado, ele não te valida, o chamado, ele não te aprova. O seu caráter é que sustenta o chamado que você carrega. Eu tenho a honra de anunciar a convidada de hoje, Daphne, minha irmã. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Há muito tempo já, mas aconteceram muitas coisas e a gente não conseguiu estar junto, mas hoje a gente vai gravar e vamos falar um pouco do que Deus tem feito através da sua vida, da sua história. Um prazer ter você aqui comigo. É uma honra estar aqui hoje. Uma alegria, porque nós tentamos marcar várias vezes. E hoje o Senhor, entendeu? Preparou esse dia pra gente. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção. Para mim, de fato, é um motivo de muita alegria por conta da gente se conhecer. A gente sempre conversou muito. Eu acho que mais importante do que conhecer aquilo que Deus faz através da tua vida é conhecer, como eu falei na chamada, é conhecer o personagem. A pessoa por trás do chamado. Porque o dom é de Deus, a glória é de Deus, o chamado que você carrega é maravilhoso, mas é do Senhor. Mas conhecer você, saber teu coração, saber quem você é o que valida para mim, para o Maurílio pelo menos, que valida aquilo que você carrega. Eu conheço pessoas que têm um chamado incrível, que são homens de Deus, mas quando sai fora do altar, não é aquilo que a gente expecta, é aquilo que a gente acredita que pode ser fora do altar. E você não, você tem acesso à minha casa, à minha família. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar um pouco sobre o dom de Deus, sobre o chamado, sobre aquilo que Deus fala, como que Deus fala, como que é a vida de um profeta, um chamado de Deus, biblicamente falando. Nós temos vários profetas, os maiores, os menores, mas hoje a gente vai escutar a pessoa que carrega essa promessa, a pessoa que carrega uma palavra. Deus tem algo específico para cada um dos dons ministeriais. O Senhor, ele distribuiu, repartiu os dons à igreja. Então hoje a gente vai escutar a história de alguém por trás da profecia, a história de alguém por trás daquilo que todo mundo conhece, que acho que é muito interessante ela falar disso. Ela vai falar sobre renúncia, sobre coisas que Deus já pediu para ela abrir mão, sobre lutas e guerras que você já travou na tua vida. Tua história é linda. Vamos começar. Fala, se apresenta para as pessoas conhecerem você e vamos começar essa história de vida. Então, na realidade eu acho que todos têm um começo, né? O meu começo é que, enfim, eu fui para a casa de Deus não por amor, mas pela dor. A minha vontade não era de servir a Deus. Nenhum tempo, em nenhum momento, gente. A minha vontade não é de chegar lá e falar assim, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não. Eu fui para a igreja por causa de medo. Eu senti medo, quase morri, entendeu? Em favela. Porque a minha intenção, a minha casa, ela foi criada dentro de roda de samba. Então, assim, todos nós, assim, da família, das mulheradas, das meninas, sabe tocar um pandeiro, um tantão, um rebolo e tal. Então, eu cresci nesse meio. Então, eu quase morri dentro do bar de favela e eu fui para a igreja pelo fato de eu quase morrer. E quando eu cheguei dentro da igreja, Deus me selou, assim, com um grande poder, com grande autoridade, que a mesma forma que eu dava lugar pro diabo, eu comecei a entrar com uma intensidade com Deus. A minha intensidade foi de buscar, de orar, jejuar, pagar um preço. Isso foi desde o começo? Desde o começo. A renúncia começou desde o começo. Você pode contar a experiência que você teve? A primeira assim que você teve, quando Deus te marcou? Então, assim, quando eu já fui pra igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo já dentro de um mês. Um mês eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. Sim. E com 3 meses Deus já tinha me entregado o dom da profecia. Nossa, com 3 meses de igreja. Mas a intensidade era de meia-noite, descer de joelho dobrado, só levantar 5 horas da manhã. 5 horas sem cessar? 5 horas, orando, buscando. Frequentemente. Desde porque que você se converteu? Tem que ter constância. Mas é porque as pessoas confundem uma coisa, Daphne, é interessante você falar disso. Você sempre foi muito intensa. Na sua vida, na vida inteira você foi muito intensa, né? E como você falou, quando você entrega a tua vida para Jesus,
a tua intensidade, e aí cresce ainda mais por conhecer o Senhor, por se buscar mais. Por que você teve essa decisão de ficar tanto tempo? Fala, cara, eu vou ficar hora, porque você teve referência na igreja, ou você simplesmente decidiu e falou, eu vou fazer isso, independente do que tá à minha volta? Isso era seu, tipo, seu. Deus colocou isso dentro de você. Isso é meu já. Eu acho que a intensidade, a pessoa já carrega aquela intensidade. Meu irmão fala que eu sou 8, eu sou 80, eu sou 0, eu sou tudo. Essa intensidade já veio comigo. Então, quando eu comecei a buscar me entregar, Deus começou a se revelar pra mim de uma forma diferente. E assim, eu sou crente velho, gente. Eu tenho uma idade nova, mas eu sou crente velho. Eu acredito ainda, entendeu? Eu creio nas coisas espirituais, que pra você ter, você tem que pagar um alto preço. Porque a única coisa que, na verdade, nem veio de graça foi a salvação, que, entendeu? Deu seu filho, isso, e foi preço de sangue. Sim. Então, assim, se você quer ter o dom da profecia, se você quer ter o dom da discernimento de espírito, dom da palavra, sabedoria, você tem que buscar. Sim. Nada vem de graça. Sim. Tem que ter uma renúncia, tem que ter uma busca. Sim. Tem que ter uma intensidade. E você já teve essa certeza do profético cedo, assim? Cedo já teve certeza do profético, assim, daquilo que você carregaria? Na realidade, a Bíblia vai falar que buscai com zelo os dons do Senhor. Uhum. Buscai com zelo. Então, eu busquei com zelo aquilo. Uhum. Entendeu? Quando eu já entrei para a igreja, Deus me batizou com o Espírito Santo e eu busquei com uma intensidade naquilo ali. Uhum. Só que assim, é um alto preço a ser pago. Porque as pessoas acham que dom se fabrica. Não. Entendeu? Não. A chamada é fabricada. E você tem que ter chamada para aquilo. Tanto para chamada pastoral, seja para o missionário, seja para louvor, o profético, o dom da revelação. Você tem que ter chamada para aquilo. Uhum. Hoje em dia as pessoas se levantam e dizem, eu sou profeta. E não tem chamada para ser profeta. Tem gente que fala que eu sou pastor, mas não tem chamada. Tanto é que hoje em dia nós vemos que uma chamada ministerial de uma palavra que foi liberada de um pastoral, hoje em dia é passado de pai para filho. Não é chamada hoje em dia, entendeu? Os negócios, né? De família. Então você vê que tá totalmente diferente. Uhum. Tem chamada? Não, mas é filho de fulano. Já que é filho de fulano, coloca na cadeira. Vai dar o cargo, né? Porque a intenção é o financeiro. Sim. É o dinheiro. É a sucessão, né? É a sucessão. E isso é muito legal você falar disso. É entender, e biblicamente falando, eu estou usando a Bíblia aqui, porque eu trouxe minha Bíblia colorida, porque eu sempre acho as coisas nessa Bíblia aqui. Se me der outra Bíblia, eu fico cego. E a Bíblia vai dizer assim, ó, em Efésios 4:11. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui o contexto que o apóstolo Paulo está falando, ele tá profético, na verdade, é muito confundido, né, Daphne? O profeta da Bíblia, ele traz a revelação daquilo que Deus tem para aquele povo e libera uma palavra. Um designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O profético aqui, na verdade, as pessoas acham que é a da revelação, dessa coisa que a gente tem, o pentecostal carrega muito, mas esse contexto bíblico, na verdade, é a repartição do dom e cada um, como você mesmo disse, Deus colocou uma medida em cada um. E quando você quer buscar a medida de alguém, ou quando você quer pegar algo de alguém, você não entendeu de fato o que Deus tem na tua vida. E você não vai fluir, você vai funcionar nisso. Fluir, né, Daphne? Ter essa liberalidade com Deus. Você pode forçar, sim, o chamado. Você pode forçar. Mas a garantia do selo, a garantia do resultado, porque a Bíblia vai dizer que a unção é a capacitação do céu de fazer através de um homem aquilo que só Deus pode fazer. Unção é isso. Quando Deus usa a tua vida, quando Deus coloca nos teus lábios uma palavra, ela é sua. A palavra é sua. A palavra é dele. Então ele coloca em vasos de barro, em pessoas imperfeitas, aquilo que é divino para mudar talvez uma geração, uma vida de alguém, uma cidade, uma nação, uma igreja, como você tem vivido isso durante o tempo. A pergunta que eu vou te fazer é, Daphne, quanto custa o chamado? Chamado custa muito caro, gente. É muito caro. Só pela risadinha. É muito caro. Porque eu falo que o que você quer fazer como pessoas normais, você não pode fazer. Você precisa se policiar no se comportar com uma vestimenta que as pessoas acham que não. Porque eu aceitei Jesus e o meu coração é de Deus e eu posso me vestir de qualquer jeito e de qualquer forma. Então, assim, até a vestimenta, o teu andar, a sua linguagem, entendeu? A forma que você se comporta ao entrar e ao sair de um lugar.
E não importa o lugar, né? Isso aí, não importa o lugar, não importa a mesa que você senta. Sim. Você tem que se comportar na mesma medida que o Senhor fez uma promessa sobre a tua vida. Sim. Entendeu? A geografia que o Senhor te coloca, os espaços que o Senhor permite de você entrar. Porque tem lugares que são corrompidos. E tem lugares que o Senhor vai te colocar lá para liberar uma palavra profética, sacudir a poeira e ir embora. Então, a nossa mente tem que estar uma mente muito sã para entender que tem mesas que o Senhor nos coloca para levar uma palavra profética dentro daquele lugar. E se não quiserem ouvir, tudo bem. Mas você precisa fazer o que precisa ser feito. E é fácil, Daphne? Não é fácil, porque as pessoas querem ouvir coisas boas. As pessoas querem que você passe a mão na cabeça do pecado dela. Teve alguma experiência já que você pode contar pra gente, assim, que, se puder, claro, respeitando as igrejas e tal, mas teve alguma experiência que você viveu, você mora e Deus me deu uma palavra assim, eu dei essa palavra, mas eu percebi que as pessoas... Não, isso não é com a gente, não. Fui eu numa vigília, estávamos numa vigília na madrugada, vigília super lotada. Aí falaram assim, oportunidade com a irmã Daphne. E eu já tava naquele negócio que Deus falou assim, ó, fala. Eu falei, Jesus, eu não vou falar. Altar lotado. Altar lotado. Embatumado. Época de vigília, que as vigílias até hoje, né, fica lotado, mas naquela época a vigília bombava. Cheguei lá, Deus falou. E Deus falou comigo e mandou eu liberar. Olha, Deus manda dizer que esse altar aqui tá todo corrompido. Nossa. E manda falar o Senhor. Que tem gente aqui que prega algo, libera algo, mas na verdade nem vive aquilo. Não, a cara do altar fechou na hora. O pastor da igreja pegou o microfone depois de mim, óbvio. É claro. Nosso altar, eu oro para colocar pessoas aqui em cima, eu jejuo para colocar pessoas aqui em cima. Só que tem gente que é muito impactado pelos dons e os talentos. Hoje os dons e talentos são muito fortes nos olhares humanos e as pessoas não querem saber da vida do caráter. Então vamos trazer fulano para pregar, por quê? Porque prega muito bem. Tem uma dicção ótima, traz fulano. Eu não quero saber se fulano tá em adultério. Eu não quero saber se fulano tá com amante. Eu não quero saber se ele tá no quarto casamento. Já que tem dom e talento, traz pra gente. Meu Deus. Vamos trazer fulano pra louvar? Vamos trazer fulano pra louvar. Mas fulano tá na prostituição, não tem problema não. Fulano tá dormindo com ciclano. Não, vai que isso? Igreja. Vai encher igreja. Tem talento suficiente pra trazer a visão do povo. Pra quê? Gerar renda pra dentro da igreja. Meu pai. Entendeu? Então, as pessoas estão tão apegadas a isso que elas se esquecem que ainda tem profeta na terra. Sim. E o profeta, quando vem profetizar, normalmente vem para trazer direção pro povo. Entendeu? Consertar, né? Isso aí. Ele vem consertar o que está totalmente fora. E se ele vem consertar o que está totalmente fora, as pessoas talvez não vão gostar, mas vão ter que engolir, gente. Vão ter que se alimentar da mesa que o Senhor está colocando. Ou pode nem aceitar, mas fica com a consequência disso. Vai ter que ficar. Nos profetas, quando você vai ler, por exemplo, Joel, quando Deus chama Joel para estabelecer um novo tempo para o povo, o próprio Deus estava rejeitando o culto. Então ele chama Joel e fala assim, meu irmão, olha só, eu preciso de oração, preciso que o povo se arrependa, eu preciso levar todo esse povo aqui de Deus ao arrependimento, porque eu não estou aceitando mais o culto desse povo. Esse cara teve que anunciar essa palavra como você está falando. No livro de Joel, quando ele vai em 2,18, que ele vai fazer, quando Deus faz o derramamento do Espírito Santo como em Pentecostes, a promessa, né, de Pentecostes, na verdade aquele povo inteiro estava em pecado. Deus estava rejeitando o culto. Mas ele é chamado para esse lugar, ele é chamado para orientar o povo a dar uma palavra. Meu irmão, Deus quer que vocês se arrependam do pecado de vocês. Senão o culto vai acabar. Vamos dizer assim, vamos trazer para os dias de hoje. O culto de vocês não existe mais. O próprio Senhor rejeita. Daphne, se Deus rejeita o culto, ele rejeita quem cultua. Com certeza. Não tem a ver com culto. Tem a ver com quem está cultuando. Então o povo todo é rejeitado. E ele traz uma palavra, o povo se conserta, se arrepende, Deus faz o que faz. Só que é o que você falou. E eu acho que você pode até falar um pouco mais disso. As pessoas se preocupam muito mais com o funcionar, com o dom, do que com o ser humano, né, Daphne? Trata você como um produto e não como um ser humano. Quando vai te convidar para uma igreja, quando vai... Não pergunta se você está bem, como é que está a tua vida, como é que está a tua... Né? Quer saber que você vai chegar lá, vai dar uma palavra, Deus vai falar e é isso. O que você pode falar para a gente sobre isso? Sobre as pessoas só buscarem o dom e não querer conhecer o coração, a essência. As pessoas, elas não querem responsabilidade. Elas querem que você chegue ali e libere uma palavra profética que vai mudar a vida delas. Mas a verdade... Isso aí. Na verdade, o profético só funciona se você estiver dentro do posicionamento. Então, vamos lá. Alguém está liberando uma palavra profética sobre a tua vida, mas se você não estiver posicionado, você não está pronto para receber isso. E se você não está pronto para receber, a palavra profética não vai adiantar de nada.
Sim. Então as pessoas tratam os profetas hoje como uma mercadoria. Hoje eles precisam chegar dentro do ambiente, profetizar, porque se não profetizar, o culto não foi bom. Hoje em dia eles vão chamar um profeta para pregar. E se ele só tiver a palavra... A Bíblia. Eles vão olhar para você e vai falar assim, nossa, não tá como foi antes, né? Tá diferente. Não deve estar buscando direito. Só que se esquece que a maior revelação é a palavra. Então, se não tiver a palavra, não adianta de nenhum ato profético. Sim. Não adianta de nenhum ato profético. Então, eles acham que você é uma mercadoria, eles acham que você é um produto. Você tem que ter sempre uma palavra? Não, você tem que ter uma palavra. Você é obrigado a ter uma palavra. E, na realidade, Deus não fala todos os dias. E quando ele não tá com vontade de falar, ele não vai falar. Sim. Isso... Na verdade, já falou através das escrituras, né? Bíblia. Se você pegar um teólogo reformado, por exemplo, os reformados, os presbiterianos, até o Hernando Dias Lopes fala muito disso, ele fala, a maior revelação que nós temos é a palavra. E é a palavra. É a palavra. Eu sou pentecostal, gente. Eu sou pentecostal. Eu amo aquele movimento. Eu gosto de estar no fogo. Mas a palavra, ela é essencial para nossas vidas. Eu percebi uma coisa em você, eu já te acompanho, a gente já tem alguns anos juntos, o quanto você cresceu nisso, Daphne. As suas mensagens hoje são outras. É nítido. Você tem estudado, né? Você estudou nos últimos anos, você fez sua faculdade, não fez? Fiz faculdade de bacharel em teologia. Você fez teologia. Porque o profético, o pentecostal principalmente, muita gente fica só na profecia, né? Só. E não mergulha aqui. Eu acho que eu percebi suas mensagens, como que as suas mensagens hoje têm um conteúdo muito maior, tem uma bagagem bíblica muito maior. Por que você decidiu estudar? Porque geralmente o pentecostal, principalmente o profeta, ele se garante só na profecia. Ele não estuda. Eu tô mentindo? É verdade. Ele fica só no profético. Só vai acontecer, né? Por que você decidiu falar, cara, eu preciso estudar? Não era suficiente ser profeta? Então, eu acho que o profeta ele tem que ter uma base, entendeu? Eu acho que todo profético ele tem que ser dentro da palavra. Então, quando a gente libera uma palavra profética, ela tem que ter uma base muito boa. E não somente isso, as pessoas são libertas através da palavra. Não são libertas através do profético. Então, a gente tem que entender que a palavra é essencial para nossas vidas a todo tempo e a todo momento. A Bíblia vai dizer, meditai na palavra de noite. E nós precisamos fazer isso. Tem gente que abre como se fosse um horóscopo. Tô abrindo aqui, eu preciso, até na palavra mesmo. Tô precisando de uma resposta, abre a Bíblia, acha que é aquilo que cai, é aquilo que tá vendo. E a gente precisa mergulhar. Ser homilética sem exegese, sem nada. Porque senão nós vamos ser enganados. E hoje em dia, o que tem de gente charlatão, gente mentirosa, o que tem de pessoas que dizem que é uma coisa, na verdade, nunca foi aquilo que mostra e nem demonstra ser, é muito. Gente, eu não tô falando só no profético, não. Eu tô falando de gente que tem chamada na palavra. Eu tô falando de pessoas que parecem que carregam uma identidade, mas, na verdade, não é tudo aquilo que demonstra ser. É um personagem, né? É um personagem, totalmente um personagem. Então, se a gente não tiver nem discernimento espiritual, se a gente não estiver carregando a palavra de Deus no coração, a gente se alimenta de qualquer coisa. A gente vai ser enganado. E muito enganado. Sim. A gente hoje em dia vê igrejas que abrem, e eu não estou falando de igrejas pequenas não, tá, gente? Porque tem igrejas pequenas que carregam uma presença de Deus sobrenatural, que tu pisa dentro do ambiente e você sabe que é Deus dentro daquele lugar. E a gente entra dentro de igrejas imensas, que parece que não tem nada dentro do ambiente, que só tá enchendo, tá tendo números, mas Deus não tá dentro do local. É Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Então, assim, não é pelo número de pessoas. Porque Deus pode chamar alguém para pastorear para 50 pessoas. E tá tudo bem. Exato. E vai ter pessoas que vão pastorear 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. E tá tudo bem também. Tá cada um fazendo o que Deus chamou para fazer. Isso aí. Mas nós estamos falando de gente que mente, entendeu? Para ter nome estampado no outdoor. Para que o nome de fulano cresça, para que vá, para que chegue em ambientes de alguns lugares e uma hora a casa cai. Sim. Porque não consegue sustentar aquilo por muito tempo. A imagem, né? Sustentar essa mentira de muito tempo, né? Não sustenta. Uma hora a casa cai. Deixa eu te fazer uma pergunta, até com relação a esse menino Miguel, que tá sofrendo pra caramba na internet. Eu acho isso assim. Eu até falei isso com meu sogro no Dia das Mães. Falei, sogro, eu não concordo. As pessoas falam no garoto de 14 anos, ele tá na idade de fazer o que ele fez, pô. Aí ele ficou me olhando assim, como assim? Ele tem 14 anos, pô. Ele não tem maturidade, a tua maturidade, Daphne. Não tem a minha, pô. Ele é menino. Ele pode carregar o poderoso da parte de Deus, mas ele continua sendo um menino. Eu não tô invalidando o que ele carrega. Eu tô dizendo que o que ele fez é de um menino de 14 anos. É aceitável. Não é aceitável, Daphne, você fazer isso. Eu fazer isso. Agora, ele com 14 anos de idade,
E outra coisa, e aí eu quero que você fale sobre isso, que você vive isso também. Se existe um traficante, existe um viciado. Se existe um altar que corrompe, existe um corrompido. Se existe alguém que compra, uma igreja que vai comprar, vai chamar alguém para fazer um evento, e não importa quem seja, mas o foco do cara é o dinheiro, é o recurso financeiro, ele vai chamar pessoas que vão trazer gente. É como se fosse um show do mundo. Você não vai chamar o convidado, ele é a peça principal. É o que atrai pessoas, é o convidado. Concorda? Com certeza. Você não vai no show que você não gosta. Com certeza. Antes de conhecer Jesus, eu ia no show só que eu gostava. Eu não ia no show que eu não gostava. A gente vive uma relação de consumo e consumidor no altar. Onde eu sei o que traz. A gente sabe o que traz uma igreja cheia. Você sabe muito mais do que eu. O que enche uma igreja, Daphne? Hoje em dia? É. Profética. Chamei o profeta. Eu não quero saber o que ele vai fazer. Eu só quero saber quanto eu vou ganhar. Mas essa relação consumo e consumidor, como a gente está falando aqui, você acredita que seja isso que leva as pessoas a de fato viverem mentiras, mas porque tem mentira e mentiroso. As pessoas, eles estão juntos. Eu aprendi uma coisa na caminhada, viajando muito por aí, igual eu viajo muito, né? Já viajei muito. Eu vejo, sabe o que eu vejo? As peças se encaixam, Daphne. Quem é de verdade anda com quem é de verdade. Quem é de mentira anda com quem é de mentira. Quem é um fake anda com fake. Entende o que eu tô falando? O cara que é de verdade, ele passa pelo lugar que não é de verdade, mas ele não fica, como você mesmo falou. Ele não fica, pô. Vai chegar uma que Deus vai fazer assim, ó, sai, não é aqui pra você, vaza daqui, porque aqui não é um ambiente pra você. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que o dom, Daphne, não é da pessoa, o dom é pra quem recebe. Então fala um pouco dessa relação entre consumo e consumidor que a gente vive hoje, que faz com que tenha esse organismo gigantesco financeiro voltado pra essa coisa, que a roda continua rodando. A roda continua rodando. E vai deixar de existir? Vai desistir? Não vai, porque sempre tem pessoas que querem a palavra uma palavra, querem algo. E não importa quanto vai custar. Não importa. O que você entende disso hoje? Até do assunto do Miguel, do menino que tá sofrendo. Então, assim, começando pelo Miguel. Você falou algo que é muito simples de entender, que o que ele faz é pela idade dele, ele tem 14 anos, ele é um menino, ponto. Então, sim, é aceitável em qual sentido? Pelo comportamento da idade. Só que assim, a minha pergunta na minha mente cadê o pastor desse menino? Uhum. Quem pastoreia esse menino? As referências, né? Quem são as referências desse menino? Porque se ele tá debaixo de uma autoridade, como é que é a autoridade espiritual que tá guardando a cabeça dele e não falou assim, vem cá, senta aqui, vem cá, eu vou te ensinar. Porque quem senta para aprender tá apto a falar. Então, cadê a autoridade espiritual da vida desse menino? O pai, né? Vamos dizer assim, né? Não, assim, não é pai físico, não. Falando físico, pai que eu tô dizendo de ele. Pô, meu irmão, aqui não, aqui não. Isso aí. De aqui, mostrar a direção pra ele. Aqui, vamos pra palavra. Porque hoje em dia eu tô falando eu vou sair da minha igreja, eu tenho que falar com o meu pastor. Porque se eu não falar, meu pastor vai ligar pra fulano e falar, ó, Davi tá em desobediência. E tu vive fora, né? Ele vai falar, onde tu tá? Ele me liga. Meu pastor é velhinho, gente. Ele me liga. Então ele quer saber o que tá acontecendo com a minha vida. Sim. Cadê a autoridade espiritual da vida desse menino? Uhum. E pior ainda, saber que é um menino que ele tá em fase de crescimento, é quem chama e coloca. Exatamente. Consumo e consumidor. Quem chama, sabe que ele tá em fase de tratamento, processo de crescimento, pra que vai chamar pra expor uma criança a ficar vivendo de pedrada, porque Deus perdoa, mas as línguas e as pessoas não. E vou falar uma coisa, assim, sem rasgação de seda, crente é difícil de lidar. Você vai pecar, tu vai pecar, mês que vem, daqui a 3 anos, eles continuam atacando pedra naquilo. Então tem que ter pessoas que vai preservar a vida dele. Pô, se tá acontecendo isso, eu quero até chamar Miguel, mas se eu sei que ele tá em fase de crescimento, vamos deixar Miguel quietinho? Para Miguel estudar, para Miguel se adequar, ter uma direção do céu, ele for tratado direitinho com o pastor presidente dele, pastor local dele. Sim. Isso que eu acho. Chama a galera do culto de jovens, chama pra ter a mesma galera da linguagem dele, né? Isso aí, uma galera dele. Então a parte espiritual também, né, Daphne? Tu expôs gosto de uma guerra desse tamanho. Porque não é só a parte humana que a gente tá falando. Com então, certeza. Pô, o cara entra em guerra aqui, irmão, não tem estrutura pra lidar não, meu amigo. Mas é um produto. As pessoas precisam ouvir alguma coisa, nem que seja uma besteira. Vamos falar a verdade. Pode ser uma besteira. As pessoas querem ouvir alguma coisa. Elas querem sair de lá com alguma coisa. Então, assim, tem que guardar o coração. Tem que guardar o coração, tanto os profetas
para que eles não virem produto nas mãos de outras pessoas. Porque depois que você virar produto na mão de alguém, tu fica aqui, ó, na mão de fulano. Depois que, porque quem te paga sou eu. Exato. Quem te sustenta sou eu. Quem manda dinheiro pra tua conta bancária sou eu. E profeta não profetiza aquilo que a terra manda. Profeta profetiza aquilo que o céu declara. Seja ela palavra boa ou palavra ruim. Mas quando tu vai ver as pessoas profetizando, não tem uma palavra ruim. Não tem. Não tem. Não existe. Que Deus já matar, não tem. Que Deus já virar de cabeça pra... Não existe esse tipo de palavra. Sempre Deus vai fazer você voar, você vai viajar o mundo todo, você vai ser rico. Gente, desde quando era lá na época de Jesus, sempre houve pobre na terra. Sempre teve pobre. Qual o problema de ser pobre? Tem algum problema disso? Não tem, gente. Não é pecado ser pobre, Tem né? pecado ser pobre. Porque hoje em dia, me lembro que eu fui numa conferência. Gente, eu chorei muito dessa conferência. E eu chorei dessa conferência, por quê? Porque eu era pobre na conferência. Tava todo mundo no cartaz, todo mundo grandão, todo mundo com muito dinheiro. Aí veio a pobre. Aí, pra melhorar, um profeta olha e fala assim, ó, olha, se o profeta profetizar na tua vida, você precisa ver qual foi os lugares que o profeta pisou. Jesus... Eu pisei no meu bairro, eu subo favela, Jesus. PU, Nova Holanda, Parque União. Fiquei pensando, Senhor, então eu tô enrolado. Você tem que saber onde os profetas colocam os pés. Você tem que ver se os profetas já viajaram. Porque para profetizar na tua vida, as pessoas têm que estar bem. Tem que estar bem financeiramente. Nossa tem que estar bem com a vida, tem que estar bem com tudo. Falei, meu Deus, isso aí não é evangelho, não. É casinha de boneca. Porque evangelho Não existe, cara. é guerra, é batalha espiritual. Tem dia que a gente vai pra igreja sem vontade de ir pra igreja, gente. Tem momentos que a gente prega sem vontade de pregar. A gente louva sem vontade de louvar. Eu tô falando por mim. Tem dias que o meu telefone toca o dia inteiro. O dia inteiro. Porque fulano quer oração, ciclano quer oração. O dia inteiro. Porque as pessoas querem uma palavra profética. Mas tem momentos que a gente não tá bem consigo mesmo e a gente precisa recuar pra se encher, pra se manter. Porque senão as pessoas vão te matar no meio do caminho. Elas querem pra ela, querem. E quando você errar, elas vão se esquecer e vão te abandonar. E vão arrumar outro, né? Vão, coloca outro no teu lugar, assim, rápido. É isso aqui, ó. Acabou descartável, essa, a né? gente pega outro. Pega outro. Acabou a água, é descartável. Então, assim, tem que se posicionar para que você não seja um produto na mão de pessoas. Porque as pessoas estão sempre ali para querer te comprar, de algum jeito ou de alguma forma. Uma sandália, com tênis, um celular, um dinheiro. Eu não estou falando sobre bênçãos, sobre você receber bênçãos. Sim. Porque o Senhor usa pessoas para te abençoar. Mas eu estou falando de produto. Sim. E é o que acontece hoje em dia. As pessoas já sentiu assim, Daphne? Assim, quando você... Deus não tinha uma palavra, Deus não falou e você sentiu que as pessoas te rejeitaram? Já aconteceu isso contigo? Sim, claro. Com certeza. Tá dentro de alguns ambientes, fulano talvez vai te chamar para que você esteja. E a intenção que fulano te chama, ela vai ter uma palavra. Ela vai profetizar. Aí você chega dentro do ambiente, Deus não quer falar. Aí o que a gente fala? Se cala. Porque se você não se calar, tu vai inventar. Exato. Se você inventa, você é uma pessoa mentirosa. E acontece muito, né? Acontece. E as pessoas olham e falam... Não é profeta mais. Não é profeta mais, é te deixa de escanteio. É sempre isso. Não é ela que precisa buscar Deus, não, né? Não, ela não precisa buscar. Ela quer que você coloque a mão na cabeça dela, faça algo místico. E vem um download. Tem que ver um download na hora. As pessoas acham que é algo místico, entendeu? Que você tem que impulsionar a mão na cabeça sobre a vida dela e falar, liberar, e mês que vem ela precisa viver aquilo. E tem que ser rápido, né? Não, tem que ser no estalar. Eles se esquecem que o tempo determinado é de Deus e eles querem entrar dentro do tempo deles. Mas o profeta falou, mas fulano disse. E se não acontecer da forma que eles querem... Não é Deus, não foi Deus que não falou. é Deus. Você não tá... Não tá totalmente fora da visão. Entendeu? Você não tem visão espiritual. Não é aquilo que você falou, não é aquilo tudo que disseram que você era, ou que viram um dia você profetizando. E aí te descartam como se você fosse um produto. Te descarta como se você fosse um produto. É muito louco isso, né? Não, ainda bem que Deus é bom e fiel. Mas como se você se manter, Daphne, como ser humano? Você é uma mulher, tem a sua vida, tem os seus problemas, a nossa vida do dia a dia. Como se manter emocionalmente, porque eu acho que a parte mais difícil é emocional e espiritual, se manter firme, falar, cara, porque a gente se sente rejeitado, a gente percebe que as pessoas querem a gente porque a gente vira um amuleto, né? Eu tava falando isso com um amigo meu hoje na academia, eu passei por essas percas que a gente passou na família. Eu falei, irmão, teve um cara, eu enterrei a moça que trabalhou com a gente, enterramos ela na quinta-feira, na sexta-feira um cara me ligou.
Ele sabia de tudo, porque ele acompanhava no Instagram. Perdi meu pai, depois perdi a moça. Sabe o que ele falou pra mim? Irmão, fiz uma cagada, preciso de ajuda. Eu tinha acabado, eu olhei pro telefone assim. Falei, cara, ele não quer saber se eu tô bem, se eu tô vivo, se eu tô morto, se eu tô... Eu queria estar deitado no colo da minha mãe chorando, pô. Só que minha mãe também morreu. Entendeu? E eu tava olhando o cara falar, eu falei, meu irmão, o cara não quer saber se você precisa de alguma coisa. Se não, ele só quer saber o que você pode fazer por ele. O cara tinha feito uma cagada no casamento, queria que eu ajudasse ele. E eu, na verdade, não queria ajudar ele não, Daphne. Eu queria mandar ele pro quinto dos infernos. Com todo respeito. Entendeu? Eu já peguei experiências suas com você, a gente já te levei pra pregar algumas vezes, né? A gente sempre esteve junto, de você falar assim, Maurílio, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não quero orar por ninguém. Isso é muito louco, cara. As pessoas veem você como se você fosse o próprio Deus. Deus fala com todo mundo, Daphne? Não, Deus não fala com todo mundo. E Maurílio, assim, já me acompanhou em alguns lugares, vários lugares, né? Algumas vezes. Algumas vezes. Da gente querer sair daquele ambiente, porque as pessoas começam a te idolatrar. Você acabou de sair do altar. É bom falar Você isso. liberou o que precisava ser liberado. Acabou. Você não reteu nada. Você deu o máximo que você poderia dar. Porque, assim, para ser usado por Deus, você tem que dar vazão para o Espírito Santo de Deus também te usar. Então, quando a gente desce do altar, não que a gente não queira conversar, que a gente queira ser participante daquele momento, que as pessoas querem vir falar. Só que elas querem te parar no meio do caminho, elas querem que você libere uma palavra profética. Eu até entendo que elas também estão passando por tempo de dor, por algumas guerras, só que nós também passamos por algumas guerras espirituais. E como você falou, como que você se resguarda disso? Eu me retiro. Eu me retiro, às vezes, de alguns ambientes, eu me retiro de alguns lugares, porque se a gente não se retirar, o nosso emocional não fica bem. Não fica. Porque, às vezes, eu testo algumas pessoas, assim, a gente vai testando. Porque as pessoas vão falando, fala da vida delas, fala. Quando tu vai falar de alguma coisa, olha como é que ela chega. Tudo bem, Elas não querem saber. Não querem saber tua dor, né? Elas não estão preocupadas. Elas querem saber daquilo que tu carrega e que pode proporcionar elas algo bom. Só isso. Então, assim, Daphne, eu me resguardo. Tem dias que eu não vou atender telefone. Tu já sabe? Eu não vou atender o telefone porque eu preciso buscar pra mim, eu preciso ter o dia com a minha mãe, com meu pai, que eles não são cristãos, e eu quero chegar em casa, eu quero brincar com eles, eu quero viver... Quero ser filha, né? Quero ser filha. Você é nova, né, Daphne? Entendeu? E tem dias que às vezes eu vou ministrar, estou no altar e eu quero assim, me retirar, para que as pessoas não coloquem um peso em cima da gente. Porque o dom, ele tem que ser leve. As pessoas não podem colocar um peso espiritual que você tem que fazer. Eu não tenho que fazer. Uma condicionante, né? Não, eu não tenho que fazer. Eu faço porque a misericórdia de Deus me alcançou e ela me permite, entendeu? Ser movimentada pelo ato profético que o Senhor entregou na palma da minha mão e está me capacitando. Sim. Agora, eu não sou obrigada a fazer aquilo. Exato. Entendeu? O meu coração está aberto para que pessoas sejam libertas, salvas, curadas, transformadas e recebam uma palavra do direcionamento da parte de Deus. Só, né? Ponto final. Só isso tudo. Não tem como eu ficar inventando coisas. Sim. Quando primeira vez que você ouviu a voz de Deus, Daphne? Porque as pessoas, eu escuto muita gente da igreja, fora da igreja. Gente, eu recebi até no Instagram, recentemente. Minha esposa recebeu, na verdade, uma amiga nossa de convívio, ela nem é cristã, nada disso, falando assim, Maurílio, como que a gente se aproxima mais de Deus? Como você, pelo que você carrega, qual foi a primeira vez que você lembra, claro, que você ouviu a voz de Deus pra você, Deus falar com você? Como filha, como amada do Senhor, como justificada em Deus, que você ouviu a voz clara de Deus. Você falou, Maurílio, isso aqui, Deus falou comigo assim. Foi assim que eu... Porque eu já me perguntei, tá? Deus já me usou em profecia, claro que, né? Pouquíssimas vezes, né? Eu não tenho essa graça que eu tenho sobre a sua vida. Eu tenho outro dom. Eu carrego muito mais o ato profético, sabe aonde, Daphne? É incrível isso. Assim, ó. Ontem no GI aconteceu isso. A gente estava no GI ontem, dando uma palavra de casais, no GI lá do meu sogro, que meu sogro lidera, meu sogro tá dando aula no Cadima lá em Guapi, e eu fui dar a palavra para ele. Eu tô indo já desde que ele tá indo dar aula, e aconteceu algo, a gente conversando com o casal, e Deus começou a trazer a vida dela todinha para mim, conversando com ela assim, ó. E isso acontece muito comigo, assim, publicamente, poucas vezes aconteceram. E eu, Maurílio, eu não sei se com você é dessa forma, não é que eu ouço alguém falando no meu ouvido. Eu não ouço uma voz falando para mim, eu ouço e eu falo. É uma coisa que vem de dentro de mim. Eu não tenho essa clareza de ouvir, não, Deus falou assim, 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 não.
O meu é um impulso. Eu sou impulsionado a falar algo que às vezes eu nem sei o que é. E atinge o coração de alguém como uma flecha. Eu dei uma palavra profética uma vez pra uma mulher, nunca vou esquecer disso. Lá no Rio, numa conferência profética. E eu não sou profeta. Eu não tenho esse dom. Falei, meu Deus do céu, 7 dias de conferência. Eu fui abrir a conferência, lá no Rio. Cheguei no Rio, Deus me deu uma palavra pra dar pra uma senhora, cara. Acabando o culto, assim, eu pregando. O Senhor falou assim pra mim, fala pra ela que a neta dela, olha só que troço de doido, que a neta dela tá com saudade do bolo de cenoura que ela fazia de chocolate pra menino, com chocolate pra menino. Eu só falei isso. A sua neta precisa do seu amor, a sua neta tem saudade de você e daquele bolo que você fazia de cenoura com chocolate. No altar, tá? No microfone na mão. Desci do altar, a mulher parou e falou assim pra mim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que você falou pra mim, né? Eu falei, não tenho nem ideia. Não sei nem a receita do bolo. Ela ficou rindo. Ela falou, ela tava de saião, ela falou, eu tô de fralda. Eu estou com hemorragia. E eu saí da minha casa e falei assim, Deus, se você não falar comigo hoje da minha neta e do bolo de cenoura com chocolate que eu faço pra ela, eu nunca mais piso na casa do Senhor. Eu olhei pra cara da mulher e falei, meu Deus do céu. E ela começou a me contar o contexto, que a menina tava no baile funk, não sei o que, era nova, quem criou foi ela. Aquela dor de vó, mãe, né, que foi mãe que e tal. E eu falei pra ela, minha irmã, eu não sei o que eu te falei, eu não sei porque eu te falei, eu só sei que eu falei. Comigo é assim, Daphne. Como que é com você? Como que você sente, que você ouve a voz de Deus clara pra falar pra alguém, pra dar uma palavra, que eu já vi algumas vezes tu fazer isso. Como que você, ou você simplesmente flui, como é que é? Algumas pessoas sempre me perguntam sobre isso. Comigo Deus fala assim, ó, abre a boca. Abre a boca. Ele fala comigo, abre a boca. Eu abro a boca e ele começa a falar. O que eu vou falar eu não sei como, não sei de que forma, porque eu não conheço a vida da pessoa, mas eu abro meus lábios e eu começo a dizer. Possa ser também que eu estou dentro da minha casa e Deus está me contando algo da sua vida. E eu, à noite ou à tarde, já tenho que talvez te ver, te encontrar, ou eu vou te encontrar em algum lugar. Sim. Entendeu? Sim. Então possa ser que Não Deus... aconteceu isso hoje, não? Por aí, por algum momento. Todo mundo quer uma palavra. Não, todo mundo quer uma palavra. Possa ser que Deus me contou em casa e normalmente Deus só fala comigo. Abre a boca que eu quero falar. Abre a boca. Possa ser também que Deus dá visão. Entendeu? Como que é uma visão? Se você conseguir falar. A minha visão, normalmente, teve um dia que eu fui pregar numa igreja e eu tava com um amigo meu. Antes de eu entrar na porta da igreja, eu vi uma pombagira entrando dentro da igreja. Nítida. Parece como se eu estivesse tocando em alguém. Alguém tá andando, nítido. E ela passou, só que não tinha cabeça. Olha só. Era um corpo, não tinha cabeça. E uma mulher com um corpo bem bonito, de um vestidão, e a barra do vestido, quando estivesse fazendo a curva, ficasse, só puxasse a barra. Então, a minha visão, ela é nítida, como se fosse tocar. Não é sempre, mas quando Deus quer mostrar, Ele mostra. Porque tem gente que fica falando, toda hora tem visão, Não. É específico, É né? específico quando Deus quer mostrar. Agora, sobre abre a boca e fala, Deus, entendeu? Abre a boca, eu quero falar. Então, eu só abro a boca e Deus vai colocando as palavras certas. A sair. Isso aí. E quando o profeta precisa de uma palavra, o que ele faz? Vai orar, e Deus não quer falar e ora de novo. Ou liga pro profeta. Liga pro profeta pra saber. Assim, a gente tem muito... o profético, ele traz muitas amizades proféticas também. Traz muitas uma amizades. Tribo, né? Vocês se unem, né? Todo mundo é assim, bem unido. Porque quando a gente tá passando por uma dificuldade, a gente sabe onde procurar. Entendeu? Como eu disse, tem gente que não quer ouvir nossos problemas, não quer mesmo. Então, a gente tudo se une. Mas a intenção é orar. E vou falar uma coisa. Nem sempre Deus quer responder. Até pra gente. O silêncio também é didático, né? O silêncio é uma resposta. É uma resposta também. A gente tem que saber esperar. Hoje, a nossa geração é uma geração impaciente. Ela não sabe esperar. Ela não quer esperar. Então, assim, tem que ser constante, tem que orar. Tem que... eu acho que fica para as pessoas que estão ouvindo a gente entender uma coisa. Deus fala através dos profetas, eu creio nisso. Apesar de estudo muito teólogo reformado, muita gente que não acredita nisso, não acredita nos dons, mas eu sempre falei, o dom, ele é experimental. Quando você experimenta dele, não tem como invalidá-lo. Nunca mais. Nunca mais você vai dizer que não.
E eu estudo gente chata com esse negócio, tá? Gente que bate em cima. Vou fazer pós-graduação agora de teologia sistemática. Então, assim, mas quem um dia já provou, cara, quem um dia já foi tocado por isso, nunca vai dizer que não existe. E eu sei que é muito real. A única coisa que eu sempre falo é que nós precisamos ensinar as pessoas, principalmente você que tem uma posição de liderança, uma posição de referência, ensinar as pessoas a terem intimidade com Deus. Terem acesso, terem liberdade, entender que o que foi feito na cruz não foi feito para o profeta, foi nem para o pastor, foi feito para todos. É esse lugar de fecha a tua porta. Esse fecha a tua porta em secreto não é só para um, é para todos. É livre acesso à presença do Pai, a ter essa liberdade. Eu também gosto do fogo, eu gosto do negócio pegando fogo. Eu vou em igrejas batistas, eu até brinco com um amigo meu. Eu vi muita igreja batista pregar, né? Porque minha teologia é batista, né? Então acaba que eu tenho muitos amigos na Batista. E aí, eu fui na igreja batista pregar esses dias, com todo respeito aos batistas, que eu sou batista. Sou batista pentecostal. Né? E eu falei assim pro amigo meu, ele é pastor batista, eu falei assim, meu irmão, igreja batista tradicional parece que a igreja católica é protestante, pô. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, irmão, eu não consigo. Porque da onde eu vim, Daphne, eu vim do baile funk, eu vim do pagode, eu vim da escola de samba, eu vim da maluquice. Eu falo, cara, eu não consigo entrar num lugar e ficar assim, ó, em silêncio. E eu respeito a doutrina deles, eu respeito a forma com que eles são. E eu respeito porque eu estudei sobre isso e é lindo ver a história das pessoas que são tradicionais. E eu sempre falei isso pra ele, eu falei, cara, é difícil você ver alguém. Isso fica de reflexão pra gente, até com o povo que a gente comunica. Apesar de saber que as igrejas não vão comunicar com todas as pessoas, cada igreja vai comunicar com o povo, né? Isso é bíblico até, tanto que tinha igreja de tudo quanto é lugar, é que nas igrejas mais tradicionais, na presbiteriana, na congregacional, raramente você vai ter pessoas que têm um testemunho de conversão muito sinistro, assim. Uma galera que veio da loucura. Geralmente são pessoas que foram criadas no evangelho, naquele berço evangélico ali, são pessoas mais tradicionais, seu temperamento, são pessoas mais calmas. Eu, Maurício, nunca vi. Eu tenho 12 anos, quase 12 anos de igreja. Eu nunca vi alguém que era louco igual a gente na Batista. Não tem como. Ele vai ter que ir pro fogo. Eu não vi. Pode ter que aconteça, eu não conheço. Mas eu já até conversei com vários pastores amigos meus. Eu falo, cara, é mais difícil. Porque a pessoa da onde veio, ela não vai conseguir ficar nesse ambiente calmo. A gente tem necessidade do barulho, do som, daquela coisa pesada. Concorda? Com certeza. Tu consegue acabar um louvando e bater uma palma, meu irmão? Não dá um glória a Deus, não dá um grito? Não tem como. Um aleluia? Não dá. E tu é de igreja tradicional, né? Não, eu sou de apostólica. Apostólica, Igreja gente. tradicional. Pra tu ter uma noção. A minha igreja é muito calma. Muito calma. Aí tá tu lá, né? Meu bispo vai até escutar isso e ia falar, cara, não é possível que a Sabrina tá falando isso. Eu me lembro um dia que era dia de Santa Ceia. E a minha igreja tem alguns pentecostais. E eu dirigia culto de libertação lá embaixo. Então, assim, no culto de libertação, aquele fogo e tal, e era dia de Santa Ceia, vamos tomar Santa Ceia. Aí, dia de Santa Ceia, todo mundo começa naquela agitação, dando lugar pro Espírito. Aí ele, gente, senta. Ele, ó, devagar, mais calmo, ó. Entendeu? Ó, segura as emoções de vocês. E é o respeito, né, que tem, né? A gente tem que respeitar. Deus tem essa multiforme graça de operar, né, de uma forma, de uma maneira em cada tipo de ambiente. Eu lembro que eu fui com você numa igreja pregar lá no Rio de Niterói, que a gente foi lá naquela igreja, meu irmão, eu cheguei na igreja. Ela foi pregar numa igreja, gente, que eu olhei pra igreja assim, eu falei, o que essa mulher tá fazendo aqui? Primeiro que a igreja era um palácio, né? A igreja era gigantesca. Eu olhei, o altar, eu nunca vi um altar daquele tamanho. Cara, grande, eu falei, cara, o que essa mulher? Vamos botar Daphne pra pregar, que vai dar problema. E não era você que ia pregar, né? Não. A gente ia num culto, olha só como é que acontecem as coisas. A gente estava indo pro culto em Niterói, caiu um dilúvio em Niterói. Lembra disso? Lembro. Caiu um dilúvio em Niterói. E a pessoa que ia pregar, que era uma pessoa até famosa, né? Era um cara até, acho que na Libertação, né? Ele era famoso. Na profecia também. Ele acabou não conseguindo chegar em Niterói. E a gente foi. O profeta na casa, meu filho. Deus usa no tempo e na hora. Isso serve pra você também. Esteja sempre pronto. Né, Daphne? É verdade. Soldado no quartel que é serviço, meu filho. Essa mulher chegou na igreja, quando ela falou que ela ia pregar, eu falei, não vai dar certo isso aqui. Porque a igreja era muito tradicional. Era uma igreja muito tradicional. E tanto que, eu lembro disso, que até o pastor da igreja não acreditava nisso. E Deus usou pra você pra falar com um cara que era do ministério dele, lembra? Lembra do cara? Eu lembro até o que você falou pra ele. Eu não me lembro. Não lembra? E aí,
quando eu olhei, eu falei assim, ou essa mulher nunca mais volta aqui. As mulheres tudo caindo do poder. Uma pra lá, outra pra lá. Todo mundo bem vestido, as mulheres tudo chique, todo mundo bem arrumado. Eu olhei e falei, meu Deus, essa mulher vai fazer um rebuliço. E na verdade a gente descobriu, e até a gente conversou sobre isso depois, que todo mundo busca o sobrenatural. Foi lá, já voltou lá várias vezes, né? Várias vezes. As pessoas têm uma necessidade do sobrenatural. Tem. De Deus falar, de Deus ouvir Deus falar. E é maravilhoso isso. Eu acho que serve pra gente entender que a experiência com Deus ela é necessária, pô. Biblicamente falando, aconteceu com todas as pessoas da Bíblia, pô. Como que o apóstolo Paulo estava indo pro caminho de Damasco, ele encontra com uma luz, gente. Ele encontrou com uma luz e ficou cego. Isso é o quê? O próprio Jesus falou com ele. Paulo, Saulo, por quê? A voz do próprio Senhor. E ele reconhece a voz do Senhor. Ele fala, Senhor, ele mesmo tem um encontro sobrenatural. Um cara que era legalista na lei, conhecia tudo, era sinistro, ele se converte com uma experiência. Então eu acredito, Daphne, que a gente precisa buscar essa experiência assim com Deus. Busque essa experiência, né? Corre atrás, faz jejum, faz oração. Cara, jejum e oração não é um dia, não é uma semana, é um estilo de vida. Concorda, Daphne? Com certeza. Tu falou algo aqui, só voltando isso. O que tu tinha falado da gente que saiu do mundo, né? E que a gente veio naquela pegadona. Loucura. E vir pra uma igreja tradicional não dá. Não cabe. Né? Aí eu fiquei me lembrando, falei assim, gente, pensa em alguém barraqueira. Em alguém que pegava a faca, facão. Eu me lembro que a minha tia falava assim, ó, mete a faca no braço e na perna, não vai dar em nada. Falava, é assim mesmo. Pensa em alguém, ó, falava alguma coisa, olhou pra minha cara de uma forma diferente, eu tô olhando o quê? O que tu quer? Tá com algum problema? A gente já veio naquela posição que o diabo, gente, já brincava. E a gente já vem, né, com aquela intensidade de se fizer alguma gracinha, a gente logo resolve no peito. Quando vem pra igreja, meu irmão, não tem gracinha, não tem pra diabo, não tem pra Satanás. Aí tem gente que ainda quer ficar, tem que ser tudo mais leve. Não tem como. Tem que entrar pro sobrenatural. Eu respeito os reformados. Respeito, sabe? Respeito muito. Eu respeito a história deles. Mas a nossa linhagem pentecostal, daquela busca de intensidade, ir pra mata, ir pra monte, gritar na madrugada, tá chovendo, e no meio da lama, rolar no meio da lama, e descer no joelho dobrado, e Deus fazer coisas sobrenaturais. Eu me lembro que nós tínhamos que fazer um trabalho de libertação. Trabalho de libertação, com certeza quem vai ouvir esse podcast já passou por várias coisas. Vamos entrar para fazer um trabalho de libertação. Entramos dentro da casa da mulher, a mulher ganhou um presente, uma oferenda oferecida. Aí Deus revelou, foi 3 pano de prato que ela tinha ganhado. Chegamos na casa da mulher, a luz apagou. Pra melhorar o negócio. Aí a gente entra com a lanterninha do celular. Entra com a lanterna do celular, meu irmão. A porta do guarda-roupa se movimentava. Aquela cara de abrir e fechar. A porta do guarda-roupa se movimentava. Sozinha? Sozinha. São coisas sobrenaturais que tu passa, que fica marcado na tua vida. Porque da onde a gente veio... Não tem como a gente ficar com água na canela, com água no joelho. Da onde Deus nos tirou, que é de tráfico, é cachaça, a gente é maconha, é cocaína, prostituição. O negócio é pesado. Sim. A gente sabe de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida, como nós éramos, entendeu? Que se fosse hoje em dia, se não fosse a graça de Deus, era pra gente estar morto debaixo de palmo 7 terra lá, ó. Com certeza. Era pra gente já estar morto há muito tempo, mas Deus nos libertou, salvou, curou, transformou e hoje estamos aqui. E se a gente não entrar, sabe, de cabeça no evangelho e viver com a intensidade, a gente para. Nós vamos parar no meio do caminho. A gente não consegue. Não consegue, a gente precisa Ou é do sobrenatural. tudo ou é nada. Precisa, a gente precisa viver o sobrenatural. Ter experiências novas com Deus. Entendeu? Sempre ter uma experiência nova. Ouvir Deus assim falar de uma forma diferente. O Senhor se manifestar. Sim. Entendeu? Nas nossas vidas, sabe? De uma forma assim sobrenatural, algo grandioso mesmo. Eu tive uma experiência, você tá falando de experiência assim, de acreditar, a gente, é o que você falou, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o que Deus tem com a gente já sabe disso. E Deus coloca a gente em situações, eu falo isso sempre. Eu amo a galera tradicional porque eu aprendo muito com eles. Teologia, a história, os caras não tem como, irmão, os caras sabem demais. Então assim, mas quando vai trazer pro campo, até da ousadia, vou falar isso com muito respeito e muita honra, da ousadia, por exemplo, eu estava no Rio fazendo prova da faculdade, primeiro período da faculdade Batista. 3 batistas do meu lado. E eu. Malucado ainda. Cara, era 7 e pouca da manhã. A faculdade errou o nosso campo da prova.
mandaram a gente pra um lugar, sair de Teresópolis fazer prova. 5 e pouca da manhã. Primeiro semestre, a nossa prova era presencial. Aí eu cheguei na porta do negócio, lá tava errado, deu um rolo danado, a gente demorou 3 horas pra fazer a prova, foi uma loucura, fomos pra outro lugar, beleza. Eu tava na porta do coisa, passou um garoto. Com aquelas caixas de sapato no Rio, aqueles moleques que andam em engraxate, sem camisa, cheio de dread, me parou pra me pedir dinheiro. Falei, mano, deixa eu te falar uma parada. E os batistas ficaram tudo me olhando assim, ó. O moleque chegou, os caras deu 3 passos pra trás. E eu, do jeito que eu sou, meu filho. Eu agarrei o moleque, dei um abraço nele de manhã cedo. Ele tava fedendo. Eu já agarrei ele assim, dei um abraço nele e falei, meu irmão, não tenho dinheiro pra te dar, não. Mas o que eu tenho, eu te dou. E comecei. Falar do evangelho, abracei o moleque começou a chorar, contou a história que já era foi da igreja, começou a falar. Daphne, eu tava parado assim, daqui a pouco, acabei de falar, abracei o cara, olhei por ele e mandei ele embora. Desce um coroa, minha filha. Da frente do prédio. Coroa militar da Marinha, antigo. Ele vem andando com posição de militar. Posturadão com a mãozinha pra trás, assim, sabe? Aquele cara que tu vê que é militar de raiz. Ele falou assim, jovem, o cara tava em casa, ele viu tudo da varanda da casa dele. Ele desceu lá do prédio e falou assim pra mim, jovem, o que você fez é lindo. Eu tava vendo tudo que você fez por ele, eu vi que você não deu dinheiro pra ele e começou a falar. E eu falei assim, eu cheguei pros caras, depois ele voltou, ele foi embora, eu cheguei pra eles e falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Da onde eu vim, meu irmão? Gente como esse cara aqui, ó, precisa da gente. Como eles eram tradicionais, nunca tinha, não vai evangelizar, não tem essa parada de rua, esse negócio de experiência, até com o próprio demoníaca, os caras são água mais calma. A gente, como é tempestade, furacão, a gente vai pra dentro. E eu respeito isso, é o corpo de Cristo, é a multiforme graça de Deus. Cada um funciona e atua de uma forma, nós fazemos parte do mesmo corpo. Mas onde a gente vai, meu irmão, os lugares que a gente não é melhor, mas onde a gente vai, cara, é lugar que Deus leva assim, vamos lá, vamos conversar com prostituta, vamos conversar com bandido, vamos conversar com mulher que era, igual eu trouxe no podcast uma mulher que ela era prostituta e viciada em cocaína, pô. Ela se prostituía, Daphne, pra usar droga, pô. Ela chegou a fazer 20 programas num dia. 20 programas em um dia pra usar droga. Quando ela contou isso, a gente começou a se relacionar, eu falei pra ela, minha irmã, nós somos gente, pô. É isso. A gente entende a humanidade de Deus, a humanidade do próprio Cristo. A gente sabe e a gente não consegue viver no mais ou menos. Ou a gente vai dar tudo, ou nós vamos sair fora do barco. Nós vamos pular para dentro, ou nós vamos pular para fora. Um dos dois não tem como. E como que as pessoas que estão ouvindo a gente, Daphne, precisam de fato reconhecer a sua história, reconhecer o Cristo na tua vida e assumir o chamado, assumir a vocação de Deus, assumir a identidade de Cristo na tua vida. Porque hoje eu vejo muita gente que tem chamado, que tem, Deus tem algo na vida da pessoa e a pessoa tem medo, tem receio. Ah, vai custar muita coisa, não quero abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo. E eu já te perguntei isso, quanto custa o chamado, você falou tudo. Mas quanto custou para a Daphne? Desde que você começou, Daphne, as renúncias, abrir mão de coisas. Você teve que abrir mão de quê para chegar aqui até hoje, quando você chegou? Pro chamado, pra tua vida, tua família. Hoje você tem, tá, né? Você tem uma visibilidade hoje na internet, no meio. A forma assim que você trouxe e a forma que você falou sobre a Daphne abrir mão. Tem momentos, Maurílio, que o Senhor fecha portas e alguns acessos que você acha que vai viver algo dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente. Não sei se já aconteceu isso contigo. Algumas vezes. Que Deus, às vezes, te coloca algumas mesas, em alguns lugares, em alguns ambientes, te apresenta pessoas e o teu coração gera uma expectativa dizendo que vai romper ali. Por causa do ambiente. Isso aí, por causa do ambiente. E, na realidade, no final, Deus fecha lugares, Deus fecha acessos, Deus fecha as portas. E Deus fez isso muito comigo. De fechar muitos ambientes, muitas portas, muitos locais. Até financeiro. Uhum. Entendeu? Então, assim, me custou lugares, ambientes, pessoas. E aquilo que, pra mim, no meu ego, seria bom, Deus começou a fechar, a tirar. Na sua humanidade era o ponto, né? Era o ponto pra mim que eu iria crescer, eu iria avançar, eu iria viver. Exposição. E Deus falou assim, não, eu não quero, não vai dar certo.
Entendeu? Não é isso que eu tenho pra você. Não né? é isso que eu tenho pra você. E não, é muito bom só quando Deus fala. Quando ele começa a fechar tudo. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Mas quando ele fala não, não é não. Ele é justo também. Claro. E ele não tá se importando se você vai ficar chorando. Se tu vai ficar chupando o dedo. Se tu vai fazer biquinho. Ah, porque eu não vou pregar. Não vai não? Se você não for pregar, vai ter alguém que eu vou colocar no teu lugar e vai fazer com muita excelência. Sim. Hoje em dia as pessoas querem pregar um evangelho dizendo: você é muito importante. Sim, você é muito importante. Só que a renúncia, a obediência é muito maior para fazer as coisas acontecer. Então a Daphne teve muitas portas fechadas. Hoje ainda tem portas fechadas. Tem momentos que eu quero coisas e Deus fala não e tá tudo bem. Você vê isso como, Daphne? De Deus? Tá tudo bem. Ô, Maurílio... Você vê isso como proteção? Eu vejo como proteção, mas... Maturação? Eu vejo também que é maturidade. Tem momentos que o Senhor vai nos fazer pisar em alguns ambientes porque nós estamos maduros o suficiente para permanecer dentro de locais. E tem momentos que o Senhor vai nos fazer uma promessa e se nós estivermos pequenos ainda, nós não vamos conseguir segurar a promessa. Então eu acredito que possa ser uma proteção, mas eu acredito que Deus ainda está preparando. Entendi. Ele faz você ver, faz você sentir, mas você não entra. Isso aí. Ele tá me preparando alguém que tá ouvindo. E alguém que tá ouvindo, eu preciso liberar isso aqui sobre a tua vida. Que tem lugares que o Senhor ainda não te colocou porque o Senhor tá te preparando. E se você entra em lugar grande, sendo pequeno, você não tem suporte. Estrutura pra lidar. Né? Não tem estrutura pra lidar. Então eu entendo que tem portas que estão fechadas, tem portas que Deus vai fechar, tem momentos que Deus vai falar não, e são vários nãos. Que a gente entende isso. Porque Deus nos prepara para um destino muito vitorioso. Mas Deus, ele fecha alguns lugares. Ele quebra alguns amuletos espirituais. Que na nossa mente se eu tiver com fulano de tal, vai dar certo. Se eu tiver amizade com o ciclano, vai dar certo. Depender do homem, não depender de Deus. Se eu pisar em tal altar, agora o negócio... É o networking de hoje em dia, né? O networking de hoje em dia. E na realidade, você pode pisar, pode ter amizade, pode falar com fulano, pode ter conexão com o ciclano, que não vai. Assim, um assunto que é até bom falar disso. Você falou de algo que é muito sério. As pessoas hoje focam em relacionamentos por causa daquilo que vai ter de volta, né? O networking é isso. Eu me relaciono com você porque você vai me abrir uma porta pra mim e é isso que acontece. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O homem consegue produzir isso dentro da igreja? Você acha, por exemplo, se você quisesse forçar essa porta, você acha que você não estaria no lugar que você achou que era bom? Porque tem obediência. Eu posso forçar portas. É isso. Deus fala assim, ó, não vai passar aqui, tá? Você pode fazer assim, não, eu posso. Porque Deus não proíbe. Só que eu vou ficar só onde eu consigo ir. Perfeito. Entendeu? Eu só consigo ir você até vai fazer aqui. Com o seu braço e isso vai aí. até onde você consegue E aonde Deus queria me colocar. Entendeu? Me dá um ministério sólido. Sólido verdadeiro, mesmo, real. Verdadeiro. Você não entrar pelas portas do fundo e você entrar pela porta da frente. Porque trabalhar na força do braço é, às vezes, entrar pelas portas dos fundos, ó. E vai ter que se manter E naquilo muita humilhação, hein? É muitas guerras, hein? É muito sapo que tu vai ter que engolir. Se com Deus a gente já passa com guerra espiritual, imagina tu na força do braço engolindo um monte de sapo. Porque tu tá indo na força do teu braço e você só chega onde você consegue ir. Aí você começou assim, vai ter que terminar assim, mais. Né, Daphne? Vai ter que terminar. Vai ter Ou que vai ter que continuar. retroceder. Só que aí o ego, como é que abaixa? Não vai, né? Porque as pessoas hoje em dia, eu sou fulano. Eu sou ciclano. Eu cheguei. Pra abaixar o nível, pra começar tudo de novo, você tem que ser muito crente. E aí a pessoa é o que você falou, acaba se prostituindo pra se manter nesse lugar. É o que a gente vive hoje. Eu conheço amigos, eu conheço pessoas que se prostituem pra estar dentro de ambientes. Só pra ter uma vantagem. Só pra ter vantagem. Que negócio aqui é muito pesado, muito forte. Mas eu conheço pessoas que às vezes têm que ser amante de fulano pra estar dentro de alguns ambientes, pra entrar dentro de alguns congressos. Tô falando de igreja, né? Tô falando de igreja. Ainda, né? É igreja, né? Não tô falando de igreja. Tô falando da igreja do Senhor. De igreja. Eu conheço pessoas que só Jesus vai ter misericórdia, que precisa fazer coisas absurdas. Pra se manter ali. Pra se manter ali dentro. O que eu tô falando, eu não tô falando batendo, né? Porque a gente ama o homossexual, mas a gente não ama as atitudes deles. Claro. Eu conheço pessoas homossexuais
de cima de altar, que precisa que a gente, homem com homem, que, não, pra mim ter agenda, porque eu preciso estar aqui. Sustentar, né? Também. Tem que estar ali. Cara, é muito louco isso, né? Porque é a realidade, não tô falando só a realidade do evangelho, tô falando a realidade de igrejas, Do dia a dia ali, do sim. ambiente. Sim. E que é verdade, gente. E você tem que fazer... quando você cria... Isso é muito maluco. Quando você cria a sua própria mesa, não é Deus que te coloca, você vai ter que fazer tudo pra manter ela de pé. E aí, meu irmão? Tu vai fazer o que tiver que fazer. Fala. Não, é porque tu falou, vai fazer o que tiver que fazer, tiver que passar por cima dos outros, você passa. Vai passar, pô. Não tiver importa. que pisar em alguém, você pisa. Sabe onde eu vejo, assim, Daphne? O podcast, quando eu criei o podcast, assim, estava no meu coração há 3 anos, e eu tirei isso dentro do meu coração e coloquei. Os meninos me ajudaram, o André e o Ricardo, aqui da Zion. Eu falei pra eles toda a história, sabe? Eles foram muito complacentes, eles que criaram a marca, que fizeram tudo. Sabe qual era o nome? Qual era o sonho que eu tivesse o nome, só que já estava registrado? A Mesa Podcast. O meu sonho é que tivesse o nome de mesa. Porque a coisa que eu mais amo, eu sempre falo isso no podcast, era estar à mesa de pessoas, sentar com as pessoas, cara, conhecer as pessoas. E eu, pela misericórdia de Deus, tive a oportunidade de sentar algumas mesas, Daphne, de sentar em alguns lugares que eu não produzi nada, que não fui eu que fiz, que eu não fui eu que criei. Na época da Lagoinha, teve um evento na Lagoinha, e aí o mineiro falou assim pra mim, olha, ele vai pegar Nívia Soares no aeroporto. E eu sempre, você sabe disso, eu sempre busquei todo mundo no aeroporto. Eu sempre me coloquei à disposição pra isso. E aí teve uma pessoa que falou assim na igreja, Maurílio agora virou motorista dos outros, virou chofer. Eu falei, ai meu filho, você não sabe o que Deus está fazendo comigo. Aonde eu sentei, as mesas que eu sentei. Fui buscar no aeroporto, isso me marcou demais, assim, a vida daquela mulher. Pô, eu fui buscar eles de van, porque veio a banda toda. Então eu não fui de carro, fui de van. Eu tinha a van do hotel, peguei a van do hotel e fui pro Rio buscar eles. Cheguei no Rio, peguei todo mundo, botei no dentro do carro e viemos conversando. Cara, e ela é uma pessoa assim, ela e o marido dela são super simples. Super simples. E viemos trocando ideia, tal, não sei o quê. Na mesa, vamos almoçar, que era de manhã. Sentamos na mesa. Eu falei assim, Nívia, posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode, meu filho. Eu curioso, né, cara, aquela vontade de pegar a pessoa e sugar, enfiar um tubo nela e puxar tudo que ela tinha. Porque ela é uma referência no nosso meio, né, cara? Aquela mulher é absurda. Muito. Eu falei assim, como você conseguiu se manter firme no meio disso tudo que você viveu? Porque teve pessoas que contaram com ela que se desviaram, teve pessoas que se perderam, teve pessoas que, na época do Diante do Trono, essa coisa toda. Ela falou, meu filho, eu não negocio meus princípios. Eu tenho princípios que são inegociáveis. O primeiro é minha família. Eu não canto nem segunda, nem terça, nem quarta e nem quinta. Eu só saio a partir de sexta-noite. Por quê? A minha família, minha casa, ela tem filhas gêmeas, né? A minha casa é do meu marido e das minhas filhas. Eu não negocio a minha casa com ministério nenhum. E começou a me ensinar sobre família. Se me falar, eu fiquei olhando pra ela assim, eu fiquei impactado com aquilo, né? Uau. Passou. Fomos pro hotel, deixei ela no hotel. Beleza. Fui buscar ela à noite pra ela cantar lá na igreja. A banda já tinha ido, porque a banda foi arrumar som, aquela coisa toda que eles fazem, né? Aquele negócio que eu não entendo nada de música, então foram lá arrumar o som. Fui buscar ela no hotel. Fui sozinho. Eu e ela. Ela chegou no meu carro, ela sentou atrás. Ela começou a orar em língua dentro do carro, Daphne. Do Intercity ali até na igreja. Só que tava um engarrafamento absurdo na reta. Demorou 40 minutos pra chegar no... 40 minutos da prefeitura na igreja. Pra andar 1 quilômetro. Ela começou a orar em língua dentro do carro. Orar em língua. Daqui a pouco eu falei, meu Deus, esse carro aqui vai voar, meu irmão. Vai virar carruagem de fogo. Esse carro vai decolar. Ela pegou o telefonezinho dela. Eu olhei pelo retrovisor e ela começou a escrever no celular. E tá escrevendo e tá orando em língua. Escrevendo. E eu tô falando, cara, o que essa mulher tá... E eu curioso, né, pra perguntar. Só que eu falei, cara, não vou interromper, né? Ela chegou na igreja, Daphne. Chegou pro músico dela, o rapaz, eu não lembro o nome dele. Nota tal. Eu fui levar até lá dentro, né? Só que eu fui lá dentro e falei, eu não saio daqui, ninguém me tira daqui, meu filho. Eu vou ficar aqui, agarradinho aqui, ó. Sabe o que ela fez, Daphne? Ela fez uma música do hotel na igreja. Geralmente esses artistas fazem o quê? Ele não vai cantar música, vai produzir, vai pro estúdio, vai não sei o quê. Sabe o que ela fez? No culto. Falou, cara, bota a nota aí. Um celular, cara. Cantando a música que Deus deu pra ela no caminho, velho. Meu Deus. Daphne, aquilo me deu... Eu falei, meu Deus, é possível, cara. É a mesa, sentar na mesa e olhar as pessoas e conviver. Eu não forcei a mesa, eu não empurrei porta. Cara, eu sentei com o Luciano Subirá, sentei com o Luizinho Barreto, sentei com o André Rummel, que é o pastor lá da igreja do Luciano Subirá. Eu sentei com vários nomes
com o Saulo. Eu sentei com várias pessoas que eu nunca imaginei, pô. Mas eu tava num lugar que ninguém queria estar. E Deus fez comigo a mesa. Eu acredito tanto nisso aqui, nesse tempo de relacionamento com as pessoas, que você extrai as verdades da mesa. Quando você falsifica a mesa, quando você força a mesa, não é a verdade que sai, Daphne. Eu já sentei mesas que foram montadas, cara. E Tem tu, mesmo. olha, teve uma mesa que eu sentei só com um pastor lá no Rio. Negócio de política, velho. Cara, eu tomei um ódio daquilo, velho. Um amigo meu, candidato a vereador no Rio, me chamou pra ir pra uma reunião política. Só pastor. Só que, cara, eu tive uma vida antes, né, Daphne? A gente conhece um 7-1 de longe, velho. Com certeza. Eu entrei na sala assim, vi aquele monte. Até esse amigo meu, o Thiago Hermida, que já tá vendo o podcast, ele deu o nome de rato de barriga branca. Os pastores políticos são ratos de barriga branca. Olha o nome que ele deu. Ratos de barriga branca. Porque o rato de barriga branca só pensa nele. Ele entende porque ele é veterinário, né? Eu não tenho nada dessa de bicho. E ele falou, cara, beleza, cheguei na reunião, cara, quando eu começou a falar, meu irmão, os caras começaram a falar como é que funcionava o negócio, Daphne. Parecia que eu tava dentro da boca de fumo, pô. Parecia dentro de uma quadrilha. Exatamente, cara. Eu escutei os caras falando, sabe o que eu fiz? Começou a me incomodar. Eu falei assim, mandei mensagem pro Thiago do meu lado. Falei, eu vou sair. Ou tu sai, ou eu vou acabar com a reunião. Levantei, saí, fui pro banheiro e fiquei. Thiago saiu 10 minutos depois e falou, vambora. Eu falei, Thiago, se eu voltar pra aquela mesa lá, eu vou jogar a mesa pra cima. Só que tu não tem noção onde eu tava. Eu tava num lugar que só nego gigante, pô. É assim, ó, esse aqui vai fazer tal vereador. Esse aqui vai fazer isso, esse aqui vai fazer aquilo. Tudo o carta marcado, o baralho. E o resultado da política foi exatamente o que o cara falou na mesa, pô. A igreja tudo envolvida, Daphne. A igreja toda envolvida com isso. A cúpula da igreja. A igreja é grande. Grande. Não é grande de 1.000, não. É grande de 20 mil, 30 mil membros. Envolvida com essa parada. Eu falei, meu, isso aqui não existe, cara. Isso aqui não é o céu, não dá. Não dá. Quando você produz... E ele falou isso pra mim, ele foi muito claro. Um dos caras falou assim, se você quiser, a gente faz com você também. Eu falei, meu irmão, na minha cabeça eu falei, parceiro, nem se tu me pagar, filho. Nem se tu me der. Porque se eu fizer, é o que você falou. Eu vou forçar a porta, mas eu vou ter que fazer tudo pra sustentar aquela porta aberta. Eu vou ter que me vender, vou ter que me prostituir, vou ter que fazer coisas que eu não acredito, principalmente tratando da palavra, cara. Isso aqui não é brincadeira. Concorda comigo? Com certeza. Isso aqui não é algo simples de falar, não, poxa, não. O evangelho é tudo, o Senhor é tudo. E se ele me tirou de onde ele me tirou, porque ele tinha algo na minha vida, não vai ser eu que vou produzir algo do meu próprio jeito, da minha própria essência. Concorda comigo, Com Daphne? certeza, certíssimo. Quais são os seus projetos, Daphne, pra frente agora? Família? Tá solteira, varoa? Tô solteira, gente. Aí, currículo, manda lá pro Instagram. Não, brincadeira. Não, mas é melhor tá buscando, esperando em Deus, Antes do só que tomar uma entrar numa furada e acabar com aquilo tudo que a gente tá tentando construir ainda. Na tua posição é difícil arrumar alguém, Daphne? Não, aparecem ministério. pessoas, mas tem que estar muito impulsionado pelo mesmo sentido que você quer caminhar. Porque se algum puxar pra lá, outro puxar pra cá, não dá certo. Tu vê que tu vai sentar, conversar com pessoas e a mente das pessoas são totalmente diferentes. Tem gente que não ama a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Alguém que às vezes fala, todo dia na igreja. E tu é literal, né? Obra. Eu sou integral. Eu gosto disso, eu amo isso. Eu sei que quando eu tiver família, casa, eu tenho que dar uma acalmada. Mas assim, eu já vou entrar dentro de um relacionamento, dentro de um namoro. Um namoro, pelo amor de Deus, gente, um namoro. Que a pessoa não consegue ir 3 vezes na semana num culto. 2 dias. E tu vai 10 vezes por semana, né? Eu amo isso. Gente, eu amo culto, eu amo culto de consagração, hora nona, eu amo vigília. Tem gente que fala, eu não tenho mais pique pra vigília. Eu amo, a gente virou anti-baile funk, pô. Eu gosto disso, eu gosto de estar envolvida, eu gosto de ir pra monte. Essa é minha vida, minha rotina. Então, a pessoa assim que entrar, não tô falando que ela tem que entrar dentro da minha rotina, mas ela tem que amar Deus acima de todas as coisas. E ela tem que estar de prontidão pra fazer a obra de Deus. Mas tem que ser alguém que compreenda o teu ministério, né, Daphne? Que complete. Eu não tô falando que tem que ser alguém muito espiritual, mas que pelo menos tenha princípio. E que entenda o que você carrega, né? Princípio. Acho que é a base, é o princípio. Primeiro entrar na igreja, último a sair. Vai ter que ser. Esquece. Se ele achar que acabou o culto aí embora, a fila do SUS é imensa. Flaviana, esse cara
tô aqui. Mas é porque as pessoas... e é legal você falar disso para as pessoas entenderem. É difícil você arrumar alguém hoje como você vive, porque vai ter que entender muita coisa, meu irmão. Que às vezes o cara não tem nem condições de entender, pô. Eu falo isso aí pra Fernanda, filha do Mineiro. Eu falo, Fernanda, o que você carrega, minha filha? Se tu arrumar um boca de caçapa... Para. Ou ele vai te parar, ou você vai parar ele. É verdade. Um dos dois vai acontecer. É igual você. Na tua realidade hoje, tuas rotinas, viagem, toda hora tu tá aqui, daqui a pouco tu tá no Maranhão, daqui a pouco tu tá... A pessoa que tiver com você, ela vai ter que ter esse discernimento. Tem que ser alguém que... Tem que ser alguém do altar, Daphne? Durante um tempo eu pensei que talvez o altar tem que ser do altar, apontar para o altar, mas hoje eu entendi que tem que ter princípio. Eu conheço amigas minhas que são casadas, têm ministério, e o marido não tem ministério, mas o cara é ajudador. Cuida e tá dela, ali, isso, tá ali, tipo assim, ó, tu vai pregar em tal lugar, eu te levo. A Joyce Maia falou isso. Entendeu? A Joyce Maia fala isso. Ela fala isso. O marido dela é o maior apoiador do ministério dela. Você tá entendendo? Tem que ser apoiador, tem que ser ajudador, tem que estar ali perto, tem que estar ali junto, entendeu? Até mesmo pra fechar brechas no mundo espiritual, ficar viajando Guerreando sozinho. contigo. Não, mas quem tá casado pra ficar viajando sozinho toda hora, não dá. Faz sentido. Não faz sentido. Eu me lembro de lá em São Paulo, em Ribeirão Preto. Nós fomos para Ribeirão Preto, era numa conferência, aí a gente foi ministrar, e um pregador muito grande, vamos falar o nome do pregador, um pregador muito grande, e ele falou assim, eu fiz um propósito com a minha esposa e eu não quero que mulheres fiquem dentro do camarim. Entendeu? Caraca. Então eu fiz um propósito com a minha esposa, será que você pode trazer homens para me servir? Entendeu? Que quando ela não estiver perto, ela não estiver próximo, que venha homens, que é pra fechar brecha, entendeu? Sim. Então, assim... Até pra entender o que ele falou, né? Tecnicamente então, falando. No ministério de itinerância, a pessoa tem que estar junto. E fica muito vulnerável, né, Daphne? Você fica muito vulnerável, né? Sozinha, né? Fica muito vulnerável. E assim, a gente tem que esperar em Deus. Se a gente colocar os burros na frente da carroça, já era. Já era, né? Você tá tá quantos anos? 32. Tá nova ainda. É, novíssima. Quarentou, daqui a pouco eu novíssima, quarentou. Eu vejo porque eu sempre penso nisso. A minha esposa, ela carrega uma responsabilidade. O meu chamado, ele só existe por causa da minha mulher, né? Eu sou quem eu sou por causa da minha esposa. É inegociável. Pra mim é inegociável. Eu sei de onde eu vim, sei quem eu era e sei o que ela fez na minha vida. Mas ela sempre foi a pessoa que mais me incentivou a estudar, a fazer as coisas, a me relacionar, a ir, a impulsionar. Cara, às vezes eu já deixei meus filhos em casa, Daphne, os 3 doentes pra ir pregar. E ela fala, vai que eu tô cuidando do resto. Acabou de pregar, volta pra casa, meu filho, porque o bicho tá pegando aqui, mas vai. Eu acho que isso é fundamental. Se o cara tiver uma pessoa que não entende quem você é, porque você já tá pronta. Já tá assim, decidida, vamos dizer assim. Você não tá se descobrindo. Você não vai se descobrir no casamento. Você já vai chegar no casamento sabendo, o cara vai saber quem você é. Isso. Sou isso, faço isso, vivo assim, é assim que é a minha realidade. E isso, de fato, isso assusta alguém? Se já teve alguém que falou, cara, não tem como conversar nem com ela. Tem pessoas que falam assim, caramba, cara, parece que é muito assim. Então as pessoas já chegam meio assim com medo. E aí me pergunta, é revelação toda hora? Tu vai sempre da minha vida? Até brinca, né? Se eu fizer alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada, Deus vai contar como é que vai ser. A gente tem que falar, não, é sim, é verdade. É verdade, aí, ó, fica ligado. Se tu vacilar, Jesus passa por. Já era, logo foi. Tem que falar pra ele assim, eu sou da época, meu irmão, que o pecador chegava na porta da igreja e caía já endemoniado na porta, meu filho. Pisava na porta, o fogo já consumia. E é difícil, né, Daphne? Mas é complicado. Não é legal, É né? muito complicado. Pra gente caminhar pro fim, minha irmã, quais são os projetos que você tem aí pra tua vida pessoal? Pra te dar uma palavra pra esse povo aí que tá aí escutando a gente. Sua vida pessoal pro futuro, família, ministério, trabalho. Hoje, o meu pensamento é estudar. Estudar mais, sabe? Se empenhar mais. Crescer mesmo. Crescer em conhecimento. E o inglês? Em missão, a gente já tá... Eu ia falar sobre isso. Nossa, tá ligado até assim? E voltar pro inglês, né? Uhum. Retornar, mas assim, eu tô estudando. Tô me empenhando aí, estudando. Pra ver o que Deus vai fazer. A gente tem que estar preparado para o que Deus vai fazer. Mas assim, eu quero mandar um recadinho para você que está na sua casa, que está no seu lar, não sei aonde você vai estar ouvindo esse podcast, mas eu quero terminar também orando e dizer que Deus é bom a todo tempo e Deus tem uma palavra, uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua história, e você não está dentro de alguns ambientes à toa e você não nasceu à toa. Então, assim, que você aceite o Senhor, o único Salvador da sua vida, que você viva
os planos e os projetos de Deus, que você tenha comunhão com o Senhor, que você aproveite as mesas que o Senhor está te colocando e que a tua mente seja uma mente cativa somente à presença do Espírito Santo de Deus. E eu preciso orar. Eu posso orar, meu pastor? Claro, pô. Pela vida deles? Tá doido. Eu quero orar por vocês. Senhor, neste momento, rendemos graças diante da tua presença, que o Senhor venha fazer o extraordinário. Que aonde, Senhor amado, essas palavras proféticas serem, sabe, geradas aos corações, almas, vidas, que o Senhor venha levantar o caído, que o Senhor, Pai, venha restaurar pessoas, casamentos, lares, ministérios falidos, porque nós cremos no poder da Tua palavra e nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Seja abençoado no nome de Jesus e que você tenha um ano, sabe, cheio de projetos, sonhos realizados pela mão de Deus. Toma posse do milagre em nome de Jesus. Amém. A Daphne toda semana faz live, toda hora tem inventando alguma coisa, meu amigo. Você que tá aí na rede social, vou colocar aqui embaixo para você ver as redes sociais dela. E como a gente sempre faz, Daphne, todo meu convidado eu dou um presente. Todo convidado aqui do podcast eu dou um presente, mas eu vou deixar você escolher. Os dois falam do mestre, né? Mateus, você sabe quem é Mateus Alves? Sim. Então, esse aqui é o livro dele. Esse aqui é do Hernando Dias Lopes, Os Milagres de Jesus, Jesus Sem Filtro. Eu vou deixar você escolher o seu presente. Eu sempre escolho, mas eu vou deixar você escolher. Hernando Dias Lopes, esse aqui. Esse livro é maravilhoso, vou assinar para você depois. É um presente da editora Agnus, que está aqui embaixo. Ele é nosso patrocinador, está com a gente nesse episódio, nesse podcast. A gente hoje fechamos a sequência da parceria com a editora Agnus, né? Hoje eu sou patrocinado pela editora Agnus. A gente não é pouca coisa, não. A gente é bastante coisa debaixo do Senhor. E esse episódio, e esse podcast vai crescer cada vez mais. A gente está muito feliz de fazer esse projeto. Editora Agnus, muito obrigado por patrocinar a gente, por entregar o seu material. Tá aqui, ó. Entra lá no link. Vai lá, compra livros, que eu já falei semana passada, eu vou falar de novo. Tem uma aba lá, Daphne, com 70% de desconto nos livros. Tem livros lá mais históricos, né? Livros mais antigos, com 70% de desconto. Grandes editores estão lá pra gente crescer. E como a Daphne falou, não tem como crescer em fé, não tem como ter intimidade com Deus, se não crescer na graça e no conhecimento. Leia as escrituras, leia bons livros, leia bons autores, leia bons materiais didáticos para você ter ferramenta para guerrear, né, Daphne? Sim. Sem essa ferramenta, você vai guerrear a guerra, você vai, de fato, a guerra vai te engolir, vai passar por cima de você. E vou falar também do nosso patrocinador do Chaparral Delivery, aqui da cidade de Teresópolis, ele que tem patrocinado, a gente tá aqui, ó. Vai lá, pede um hambúrguer, uma batata frita pra você comer. Eu falo de hambúrguer e falo de academia, entendeu? A gente fala da hambúrguer e fala da academia, pra ter o equilíbrio, pra gente não ficar desequilibrado na balança. Chaparral, muito obrigado por tudo. Tá aqui hoje um dos melhores hambúrgueres da cidade de Teresópolis. Também faz um salgado incrível. E também vou falar da Academia Brazos, que tá com a gente também, patrocinando a gente. A Academia Brazos tá aqui, ó. A gente fala do hambúrguer, mas depois vai pra academia pra queimar mais calorias. Tá bom? Que Deus abençoe você. Um excelente episódio, que você possa refletir no que a gente falou, no que a gente conversou. Vou colocar aqui embaixo as redes sociais da Daphne. Entre em contato com ela, chama ela, não pra pedir profecia, chama pra comer uma pizza também, pra fazer, né, ter relacionamento, pra ter uma comunhão, né, Daphne? Não é só pra comer uma pizza, não. Por favor. Tá bom? Manda mais um recado pra galera aí, manda um beijo, muito obrigado, tamo junto. Um beijo pra todo mundo aí e é uma alegria participar. Deus continue lhe abençoando, lhe honrando. Amém. Faça frutificar, faça crescer, faça prosperar. Em nome de Jesus. E que não fique somente, né, dentro de alguns ambientes, mas que você venha romper. Amém. Estados, países, lugares. Amém. Glória a Entendeu? Deus. Salvar a daí pra profecia. frente. Deus te abençoe. À frente, podcast.